Ê, Galo! Ê, Galo! Deu mole, hein? Deu mole de novo na Arena MRV. O Atlético fez um dos piores jogos do ano, se não o seu pior jogo na temporada. O Galo foi atropelado pelo Flamengo, 4-0 na 13ª rodada do Brasileirão. Time que foi vaiado desde o final do primeiro tempo até o final da partida. Foi um domingo caótico na Arena MRV. Antes da bola rolar, quando a escalação deveria ter saído 1 hora antes do jogo, o Atlético acabou atrasando essa liberação da escalação em quase 20 minutos. Todo mundo no estádio, pra gente na transmissão, muito estranhamento. E quando veio a escalação, o atacante Hulk, que já havia chegado ao estádio, que desembarcou com a delegação, que deu tchauzinho no telão da Arena MRV quando chegava pro jogo, havia sido retirado da partida. Ele chegou junto com a delegação, estava relacionado e aí veio a bomba. Hulk não iria mais para o jogo. Toda a especulação começou até que veio a palavra oficial do clube com Paulo Brax. Hulk está de novo negociando a sua saída do Atlético. Eu vou trazer o Alexandre Simões já já. Nós vamos atualizar a situação do Hulk, hein? Bom, vamos lá. Eu vou trazer primeiro aqui, ó, a Joana de Assis. Vou só colocar para vocês verem aqui, tá vendo? Joana de Assis. Vamos ver o que ela disse sobre com relação ao Hulk. Porque o que aconteceu ontem na Arena foi assim inacreditável. O cara chegou pro jogo e de repente tá indo embora chorando porque, cara, foi inacreditável o nível do sabor profissional do Atlético, né? É um clube sabor profissional. E tem algumas coisas bem interessantes sobre o que aconteceu ontem, tá? Então vamos ouvir aí. Deixa eu colocar para vocês o áudio aí da Joana de Assis. O Atlético deixou claro que não gostaria de renovar para o ano que vem com o Hulk. O Hulk dá aquela declaração na quinta-feira e, obviamente, reacende ali, deixa quem estava interessado nele em algum momento ou em janeiro assanhado. Falou, opa, acho que eu posso. Claro que o Mário Bittencourt viu e liga, então, para Marisa Lígia e pergunta, faz sentido para vocês ainda essa proposta? Faz sentido, então eu vou lá no Atlético. Então vira uma negociação entre os clubes, certo? Na sexta-feira, Mário Bittencourt, Rafael Menin, Paulo Brax. Para o Atlético, passa a fazer sentido essa negociação, né? Até porque em 2 meses o Hulk pode assinar esse contrato livre, ou seja, o Atlético que não gastou nada para ter o Hulk não receberia nenhuma contrapartida, enfim. E seria uma saída muito... Aliás, de toda forma, já vai ser uma saída ruim, né? E aí vira um papo entre os clubes, né? Aí depois o Paulo Brax retorna para a Marisa e fala, então faz sentido, vou tratar aqui para ver como é que a gente pode avançar. Isso acontece no sábado, isso acontece no começo do domingo, e aí tinha até uma dúvida em relação à regra. Será que o Hulk pode ficar no banco ou conta o 13º jogo se ele ficar no banco? Poxa, mas a gente vai deixar ele no banco? Vai ser estranho deixar ele no banco, né? Vai todo mundo perguntar, o Hulk no banco e não entrou, vai virar uma pressão pro treinador. Presta atenção. Teve uma morosidade ali na decisão de tirar o Hulk. Por isso que a decisão só acontece praticamente 7 horas da noite, muito próximo do jogo, né? Aí, quando, enfim, as partes decidem que é melhor tirar o Hulk para não correr risco, né, de inviabilizar uma transferência dele para um time brasileiro, o que o Atlético faz? Vai procurar o Eduardo Domingues e só naquele momento o técnico fica sabendo que não pode contar com o Hulk. Dá para entender por que o Eduardo Domingues não seria demitido ontem. A culpa não foi dele. O Atlético, a direção do Atlético atrapalhou o treinador. Você concorda? Ele treina com o Hulk. Faltando 1 hora para o jogo, olha, você não vai ter o Hulk, nem no banco. A gente está tirando esse jogador de você. Todo o planejamento que o cara fez foi por água abaixo. Então, acho que ele podia perder de 10-0, eu acho que ele não seria responsabilizado. Só para terminar meu raciocínio, tá? Aí o Barba fala, tudo bem, Hulk, resolve sua vida, mas eu quero que você vá... Isso é importante que eu vou contar agora. Hulk, eu quero que você vá ao vestiário explicar para os jogadores a sua situação, para não parecer que eu tô te tirando. Aí o Hulk, claro, eu vou lá.
olha, companheiros, é isso, eu tô numa indefinição, eu completaria meu 13º jogo, eu não sei o que vai acontecer, mas é por isso que eu tô saindo, tá? Tá tudo bem aqui. Aí os jogadores, não, tudo bem. E aí chega Rafael Menin no vestiário nesse momento, que estava na Arena MRV. E o comportamento do Rafael Menin naquele momento no vestiário, segundo pessoas do vestiário me contaram, é que chama atenção. Ele se despede do Hulk no vestiário. Ele dá um tapinha nas costas do Hulk e fala, muito obrigada, Hulk, pelo serviço prestado, você foi muito importante aqui pra gente. E é isso. E aí o Hulk fica assim... tá bom. E ele sai, e aí tem a imagem dele deixando, né, depois deixando o estádio e vai assistir o jogo da casa dele. E ele já foi cortado desse jogo da Sul-Americana também. Então, o que mais me chamou a atenção, e chamou a atenção de quem presenciou esse momento, é que ele foi no vestiário para explicar que ele ficaria ausente nesse jogo, que era um jogo chave, para ver se a negociação iria rolar ou não com o Fluminense, mas que o Rafael Menin vai lá e se despede dele. Então, fica claro ali, ouvindo um lado e o outro, de que dessa vez o comportamento do Atlético em relação a negociar o Hulk é diferente. Ou seja, a proposta do Fluminense é essa, o Hulk quer ir, é uma chance dele estender a carreira dele, estamos falando de um jogador de 40 anos, a proposta que ele recebeu em janeiro já era uma proposta muito sedutora para ele, né, porque ele estava ganhando 2 anos de contrato, e mesmo nesse momento do ano, a gente está falando de abril, maio, já quase no meio do ano, a proposta do Fluminense segue a mesma, ou seja, compromisso até o final de 2027, possibilidade de jogar Libertadores, enfim. Isso deve ser resolvido muito rápido agora, até por esse comportamento do Rafa Menin de ir no vestiário e já se despedir do Hulk. É isso aí. Bom, deixa eu falar, então trazer agora outra informação, tá? Temos aqui uma informação da Itatiaia. Ó, tá aqui, ó. Hulk treina separado do grupo e terá reunião com a diretoria do Atlético. Então, informação de hoje, né? É que haverá uma reunião hoje mesmo, tá? Hoje pela manhã ele treinou em separado e haverá uma reunião hoje para definir a situação. Então, a qualquer momento, o Hulk deixará o Atlético. E aí, primeiro, mostra mais uma vez porque e agora eu vou falar muito isso, tá? Gostem ou não, no clube, aí, me provem que eu estou errado. Mas hoje o Atlético é sabor profissional. É um clube sabor profissional. Por que que não liberou o Hulk, então, no início do ano, se vocês já queriam a saída dele? Porque isso aí, por exemplo, Tanaka já vem trazendo, e mais uma vez o tempo vai provando, né? Quem é quem e tudo. Tanaka estava lá falando sobre isso, sobre o Atlético querer que ele saísse do clube, aí eles não, negaram, não, é um ídolo, não sei o que, beleza, grande, é o ídolo mesmo. Agora ficaram nessa de não, tal, isso aqui, porque nós queremos é que ele aposente aquilo, isso aqui. Aí, agora, no meio ali do furacão, o Atlético vai liberar. E assim, tem que liberar mesmo, mas assim, vários jogos ainda, né, para ser disputados até a parada, e agora nós vamos estar sem o Hulk, que não vinha jogando bem, mas podia estar aí, né? Podia ajudar, mas pela regra ele não vai ajudar e vai ser negociado. E assim, beleza, agora. O Atlético geriu essa situação muito mal, né? Muito mal. Era para ele ter deixado o Atlético no início do ano. Claramente ele não gosta e não se dá bem com o Rafael Menin. O Rafael Menin também parece que já não gosta, enfim. Já quer o Hulk ir embora. Mas não tiveram coragem de fazer isso no início do ano. Então, assim, é muito triste, né, cara? É muito triste. É muito triste. Porque eu sempre falei, o problema não era nem a saída do Hulk. O Hulk sair acontece, faz parte. Ídolos saírem, faz parte. Mas o Hulk recebe no Atlético quase 3 milhões por mês. Você poderia investir isso em outro jogador, ou outros jogadores, né? Você poderia reformular melhor esse time. E não ter um jogador que claramente queria ir embora, né? Então, gente, o Atlético geriu isso muito mal. É um grande, talvez o maior ídolo da história do Atlético, que vai sair de uma forma melancólica. O que vai acontecer provavelmente? A não ser que aconteça outra reviravolta como aconteceu lá. Mas acho que agora dificilmente vai acontecer.
vai ter a reunião, o Atlético vai liberar ele vai pro Fluminense, ou enfim, o Raico Pato, qualquer time que for, ele vai embora. Aí vai ter uma coletiva, aqui na arena, vai ter uma coletiva e tal, vai chorar, vai se emocionar, não, legal, parabéns, tchau. É isso aí. Esse é o Atlético sabor profissional. Sabor profissional, né? Então, gente, o Hulk vai embora. E aí, eu espero que com essa saída, que no meio do ano, mais uma vez, vou repetir, agora abriu quase 3 milhões na folha. Espero que o Atlético se reforce bem. Tem que trazer o zagueiro para ser titular, porque o zagueiro medíocre para compor aí e nos encher de raiva, vocês já trouxeram. Agora tem que ser o titular, pelo lado esquerdo, já que o Alonso, graças a Deus, vai embora. Primeiro volante também, tem que trazer e liberar aí o Alan Franco também. Valeu, Alan Franco, um abraço, tamo junto, irmão. Mas tem que ir embora. Tem que trazer um camisa 10, o Scarpa é outro também, que se quiser ir embora, vai também. Mas trazer um cara para ser titular, atacante. O Atlético precisa se reforçar, mas é com qualidade. É como estava sendo falado, Fred, o Torreira, o Lomônaco, é esse nível. O Atlético precisa se reforçar para não cair para a Série B. E vai abrir 3 milhões praticamente na folha salarial. Vamos ver se essa turma consegue fazer o mínimo e trabalhar bem no meio do ano. Mas enfim, o que você pensa sobre essa questão do Hulk? Né? Acha que ele deveria sair mesmo? Gostou da forma que as coisas foram conduzidas ou não? Para mim, um amadorismo bizarro, né? Bizarro o que aconteceu ontem. Comenta aí. O atleticano nunca abandonou o Atlético, nunca, em momento algum. Então, baixar a expectativa, tá? Ter um time competitivo, e isso não quer dizer um time caro, embora seja complicado, porque futebol não é ciência exata. Mas não é gastar muito, não é pagar mais de R$1 milhão de salário, que é a solução, para poder tentar andar com as próprias pernas. Andar com as próprias pernas. O Atlético está próximo aí de receber um aporte, que esse aporte pode amenizar a questão dos juros bancários, que são outra folha, né? Os juros são outra folha. O Atlético gasta 2 folhas de futebol por mês, uma pagando os jogadores, outra pagando os juros bancários, mas aproveitar, fazer uma grande análise. É o Paulo Brax, que é o cara para comandar o futebol do Atlético? É o Barba Domingues, que tem que ser o treinador? Eu acho que é, mas fazer tudo isso, aproveitar a parada da Copa, que é uma grande oportunidade de um recomeço a partir de 22 de julho. Porque da forma que está, nós temos um tanto de cachorro correndo atrás do rabo e dando ainda mais vantagem financeira e técnica a Flamengo e Palmeiras. Porque o futebol foi inflacionado com o SAF, o futebol foi inflacionado com dinheiro de ligas, você sabe disso, o Internacional gastou centenas de milhões de reais montando um time que não ganhou nada, ganhou um campeonato gaúcho, tá? A questão dos direitos de televisão, que aumentaram a partir do ano passado, as premiações de competições, isso tudo inflacionou o futebol. Inflacionou o futebol favorecendo Flamengo e Palmeiras. Por quê? Porque todos os outros gastam muito mais do que pode. E isso nunca... Às vezes dá certo. Favorecer o Flamengo e Palmeiras, que são mais organizados. Exatamente. Que os outros, né? E no futebol mineiro, se você pegar de 2003, na tríplice coroa do Cruzeiro, a 2021... no triplete do Atlético, não existe nenhum ano com grande conquista sem que o clube gaste muito mais do que arrecadou. Não existe. Eu desafio quem mostra aqui um balanço do Cruzeiro de 2003, de 2013, de 14, de 17, de 18, do Atlético de 13, de 14, de 21, em que o clube não tenha gastado muito mais do que podia, tá? Tenha gastado muito mais do que podia. Só que agora, o cenário do futebol brasileiro, com essa nova realidade financeira, é hora de colocar o pé no freio. Isso não é só pro Atlético, não é pro Fluminense, pro São Paulo, pro Vasco, pro Botafogo, pro Cruzeiro, pro Santos, pro Corinthians, pros gaúchos, pro Bahia, que tem Grupo City lá, mas não ganha nada, é um vexame em Copas. Quem colocar o pé no freio primeiro, quem trabalhar dentro da realidade,
tá? Quem baixar a expectativa esportiva para poder ter um pouco de paz, de colocar a casa em ordem, vai sair na frente. Eu tenho a certeza absoluta disso. E nós temos um exemplo. Voltou da Série B? Voltou. Mas o Atlético do Paraná é um time extremamente organizado, tá sempre chegando, ganha a Sul-Americana, ganha a Copa do Brasil, é vice da Libertadores, é vice da Sul-Americana, mas por quê? Porque é um clube organizado. Quem não seguir esse exemplo, eu não sei o que vai acontecer num futuro de 3, 4, 5 anos. Mas olha só o que disse o Nicola sobre essa situação. Vamos lá. Justamente sobre o Clube Atlético Mineiro, Paulo Brax não será demitido. Pelo menos foi a informação que eu escutei pouco antes de gravar esse boletim, na manhã dessa segunda-feira. Brax tem sido muito criticado e depois da derrota por 4-0 para o Flamengo, chegou a correr a notícia de que ele seria dispensado ainda no domingo. O que não aconteceu, Paulo Brax, inclusive, fez um rápido pronunciamento para explicar sobre a situação do Hulk antes da entrevista coletiva do Barba. O Atlético sabe das dificuldades do trabalho, da falta de resultados, das críticas em relação a investimentos em jogadores que até agora não vingaram e também estuda para tentar entender o porquê de a blindagem em relação ao elenco não estar funcionando. Mas existe a convicção dentro do Galo, na manhã dessa segunda-feira, de que Paulo Brax precisa continuar como CSO, o homem forte do futebol atleticano. Para completar, em contar que tem repercutido muito mal algumas informações vazadas no último final de semana. Por exemplo, a notícia de que Barba teria pedido demissão caiu muito mal. Especialmente porque todas as pessoas com quem conversei afirmam, asseguram, garantem que nunca houve nada nesse sentido. Então, em algum momento até jogadores do Atlético se perguntando, será que existe algum X9? Será que tem alguém vazando notícias falsas? Mas houve uma conversa interna até para ajustar esse ponto e hoje os atletas já sabem que esses vazamentos que surgem do nada não tem a ver com algum informante de dentro do próprio elenco. Esse negócio do Bala ter pedido demissão, gente, isso aí não existia. O próprio Maicon ontem, naquele embate que ele teve com o Rap, ele mesmo falou sobre isso, né? Que isso aí foi uma mentira e falou muito sobre isso. E claramente não aconteceu, até porque ele pede para sair. O Atlético, teoricamente, as pessoas convencem ele a ficar. E o jogo seguinte toma de 4 em casa. Ele ia chegar e falar, ô irmão, ó, ele ia fazer igual aquele cara daquele meme que faz assim, ó. Aí. Ia falar assim, aí, tá vendo? Tá vendo? Tem que ir embora, não tem jeito. Não tem nem o que vocês falarem pra mim, não. No jogo seguinte aí, a gente toma 4-0 em casa. Então isso aí realmente não aconteceu. Agora, uma coisa é fato, né? O Paulo Brax, Beto, ele deveria deixar o Atlético. Cara, o trabalho realmente não é bom, né? O trabalho não é bom. Com relação a reforços, esse ano eu acho que deu uma melhorada, apesar que alguns jogadores ainda não engrenaram, né? Cometeu alguns erros, alguns acertos, alguns jogadores ainda não engrenaram, mas a gente sabe que tem qualidade. O Alaminda está começando a jogar bem, entrou bem ontem. O Cassierra mostrou aí que tem qualidade, mas precisa de regularidade e tudo. Preciado também, está oscilando muito. Mas assim, a gestão, né? A gestão de grupo dele é péssima. Isso aí é fato. Por isso que eu tenho cobrado tanto uma pessoa para fazer esse papel lá dentro. Deixar o Paulo Brax mais em questão de reforços e tal, e deixar uma pessoa para gestão de grupo. Não pode ser ele, né? Então, se ele sair, se ele for demitido aí, depois de amanhã eu vou fazer 2 dias. Agora, gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. Não me venham com Marcos Braz, não, tá? Vamos criar vergonha na cara também? Vão, torcedor? Tem um pouquinho de vergonha na cara? Pega lá os stories do Marcos Braz, vai lá ver o que ele postou de ontem para hoje, depois do jogo do Flamengo. Vai lá, dá uma olhadinha. Então vão ter um pouquinho de vergonha na cara também, vão, né? Parar de ficar pedindo também. Torcedor muitas vezes quando pede, chega e faz nada. Então Marcos Braz também não, beleza? Obrigado, tá bom? Fala massa, passando aqui rapidinho só para agradecer vocês, a companhia, para quem chegou até aqui. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá bom? Muito obrigado. E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Eu já vou deixar meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Deixa o seu like antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal também. Aqui a gente só traz notícia do Atlético
Então você está no lugar certo, tá bom? Ativa o sininho de notificação, muito importante. Assim você não perde nada que sai aqui do Galão, tá? Notícia de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então, agradeço aí pela preferência que vocês estão dando no canal. Deixa aí seu comentário em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá bom? Deixa aí a sua opinião, participa aí, tá? É muito importante pra gente também, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Deixa aqui meu forte abraço. Até a próxima. E assim que surgir notícia, a gente volta e coloca aqui, tá bom? O que você acha? O Hulk deveria ficar mais uma vez essa novela, né? Hulk sai ou Hulk fica? Mas eu acho que ele vai sair. Depois desse tapinha nas costas do Rafael Meninho, acho que agora ele sai. Valeu, massa. Até a próxima.